Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades e repertório para redação aqui do Alfacom, iniciando com você, meu aluno, mais um super evento, hoje voltado para o quê? Para as carreiras militares. Missão Cadete SpaceX já iniciando com vocês. Meus alunos, quando a gente começa a refletir um pouquinho, né, sobre a redação, nós precisamos ter em mente algumas coisas, né? O que? Pensei em redação, eu tenho que ter uma forte argumentação. Então, se você quiser mandar bem nas carreiras militares, hoje em especial voltado para a SpaceX, né? Você precisa de uma grande fundamentação. Como de costume, né? Vou deixar aqui o meu Instagram, o @pergunta pro Heitor. Qualquer coisa é só chamar no meu Instagram, manda lá um direct. Galerinha, é o seguinte, para a gente poder dar início ao conteúdo programático, vamos a alguns avisos que são primordiais, né? Primeiramente, aí uma ótima tarde ao Breno Felipe, os nossos monitores, o Rodrigo, a Aniele, o Juliano. Olha a Francine aí, junto comigo, nesta tarde. Galera, sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa aqui no YouTube do Alfacom. Já deixa aí o seu like. Se ainda não segue o professor, vai lá no Instagram, @pergunta pro Heitor, e começa a seguir para receber os conteúdos em primeira mão, tá? Hoje nós vamos trabalhar o quê? Prova da SpaceX, totalmente vinculado ao quê? A possibilidades temáticas. Então, meu aluno, você que ainda não fez o download do material, olha só, já vai lá no site do Alfacom, na aba de eventos, faça o login, faça o download do material, materialzinho muito bem organizado. Olhei com muito carinho, analisei ponto a ponto todas as últimas provas da SpaceX, partindo do ano de 2012, então 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, para que a gente pudesse chegar aí a uma média ponderada e fazer algumas apostas possíveis para a sua redação. Então, meu aluno, fica ligado porque vem coisa boa por aí. Agora, sem mais delongas, já vamos começar o nosso conteúdo programático. Quando eu penso na SpaceX, eu estou pensando nas carreiras militares, que são extremamente importantes para o nosso país e para você, caro concurseiro, para você que é jovem, né? Porque se está aí na pegada das carreiras militares, tem que estar dentro da idade, mas o conteúdo vale para todos. Então, se você também não é das carreiras militares, mas quer pegar um conteúdo de ponta, fica comigo. Quando a gente começa a analisar as últimas provas, tá? Nós precisamos refletir sobre os temas que, de forma corriqueira, vem sendo cobrado nas provas da SpaceX, né? Em 2012, olha que interessante. Em 2012, o tema da redação foi relacionado à informática. Como assim, professor? Olha que interessante. O tema da redação da SpaceX em 2012, a informática como ferramenta, olha só, como ferramenta para educação. Meu aluno,
essa temática de 2012 tem um cunho social? Claro que tem. Eu poderia dialogar aqui com diversos autores, né? Eu poderia pensar em Paulo Freire, eu poderia pensar na indústria 4.0, né? Professor, mas deixa eu ver se eu estou entendendo. Este tema de 2012 não está batido para 2021? Meu aluno, nunca estará batido. Até porque nós ainda estamos vivendo a pandemia do novo coronavírus. Então, os meios tecnológicos sempre são uma boa sacada e podem aparecer. Ah, então quer dizer, professor, que este mesmo viés pode retornar? Pode. Tranquilo? 2013. Só para você ter esse discernimento. Olha a cobrança da redação da SpaceX. O mundo com tanta pressa valoriza cada vez mais o que já vem pronto. Então, em 2013, eu estou dialogando com qual processo? Com este processo de emergência do tempo, com este processo de buscar coisas industrializadas, de pegar tudo que já está previamente preparado. Ah, professor, então novamente tem um viés social? Tem, tranquilo. 2014, olha só lembrando, eu tenho todos esses temas esquematizadinhos no nosso material, tá? Aqui ainda é só a introdução. Em 2014, lixões urbanos, uma questão socioambiental. Esse tema de 2014 continua muito novo, né? Quando a gente pensa em lixões urbanos, em poluição, em desmatamento, em queimadas, tá aí uma temática que sempre continua em pauta, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Então vale a pena ficar bem ligadinho. Em 2015, olha que interessante, em 2015, o tema, os transportes públicos no Brasil. E aí eu penso em urbanização, em gentrificação, em modais, em migração pendular, em êxodo rural, em movimento migratório urbano. Sério, professor? Sério. Quesito transporte, também vinculado a eixo social. Em 2016, hein? Em 2016, olha o tema da redação da SpaceX. O direito do cidadão à privacidade. Pô, professor, pensando isso em 2016, em 2016 eu já tenho questionamentos sobre a privacidade dos indivíduos, tá? Então, quando eu falo disso, aí em 2018 vem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nossa, professor, que interessante. Meu aluno. Novamente, cunho social. O que nós estamos percebendo? Olha 2017. 2017, temática. A reintegração social do preso no Brasil. Caramba, professor, de novo tem um apelo social? Sim, perceba, todas as redações da SpaceX de 2012 a 2020 têm um forte cunho, um forte apelo social. Cara, então eu tenho que ficar ligado nisso, professor? Óbvio que sim. Em 2018, olha só que interessante. O saneamento básico como direito fundamental para o desenvolvimento da cidadania. Mais um eixo aí de caráter socioambiental, né? Olhando agora para o viés do saneamento básico. Então quer dizer que a banca vem replicando propostas até um pouco similares? Sim. Então eu tenho que ficar ligado nestas transições para que eu não venha a ser surpreendido. Em 2019, eu tenho a seguinte temática: a sustentabilidade e a imagem das empresas junto aos consumidores. Caramba, professor, mais uma vez
com aquele feeling ambiental, mais uma vez com aquele olhar, né, da sustentabilidade do meio ambiente. Exato. E, por fim, eu vou destacá-la aqui em cima, 2020, olha qual foi a temática. Apenas uma sociedade, olha só, versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Pode escolher o seu destino responsavelmente. Meu aluno, olha que interessante. Olha que interessante. Quando eu olho para essa proposta, é uma proposta extremamente nova, é uma proposta conceitual e totalmente atualizada para o ano. Então é pertinente. Ah, por que, professor? Quando eu falo de ciência em 2020, muito se debateu o negacionismo. Quando eu olho para 2020 e olho para a ciência, eu estou pensando na produção de vacinas. Quando eu olho para a ciência, eu estou pensando no combate à pandemia. Nossa, professor, então quer dizer que para mandar bem na prova da SpaceX, se faz necessário estar muito atualizado com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo na sociedade? Sim, meu aluno. Então fique muito atento para que você consiga lograr êxito na nossa temática 2021. Tranquilinho? Vou deixar você printar aí, rapidinho, né? Rapidinho essa primeira lousinha que é bem introdutória. Uma lousinha bem simples, tá? Não estamos ainda iniciando o conteúdo. Aqui eu só estou apresentando. Agora que nós temos, meus alunos, a apresentação sistemática do nosso conteúdo, o que é que nós faremos na sequência? Agora sim, sem mais delongas, nós vamos começar a aprofundar e a trabalhar o nosso eixo temático. Olha só, meu aluno, o que é importante que você já fique sabendo. Eu quero você participando integralmente, tá? Nós teremos aqui uma aula expositiva dialogada e a todo momento, quando for possível, eu vou estar olhando para você no nosso chatzinho para lhe dar um aval para tirar as suas dúvidas. Então, não se acanhe, pergunte tudo o que você tiver de dúvida e, claro, né, como já é habitual, teremos aí alguns parágrafos sendo construídos ao vivo com vocês, inclusive atendendo a pedidos. Então, você já sabe, meu aluno, qualquer coisa é só chamar ali para que eu possa ir prontamente lhe ajudar. Para a gente poder iniciar deveras o nosso conteúdo programático, eu quero fazer algumas observações. Quando eu olho para a prova da SpaceX, no quesito redação, tá? No quesito redação, eu preciso saber algumas coisas para que eu possa mandar bem aí nas minhas produções pré-prova, no meu treinamento. Quais coisas, professor? No que tange ao repertório, tá? Banca SpaceX gosta de cobrar conteúdos atualizados.
especializados. Banca SpaceX tem o chamado olhar social. Banca SpaceX gosta de cobrar temas mais quentes ou, se preferir, polêmicos. Banca SpaceX gosta de versar com tecnologia, com meio ambiente e temas chamados de transversais. É caráter da prova, tá? Nós temos aí uma grande variação de temas, desde, né, direito à privacidade, a questão de sustentabilidade, a desvalorização de produtos, né, neste tempo, na emergência do tempo, a ideia de informação na tecnologia. Eu tenho também a concepção de reintegração social do preso. Então eu tenho aqui temas transversais e, por fim, a banca SpaceX não gosta. Ó, então eu vou colocar aqui para você. Evite extremismo, radicalismo e senso comum. Isso aqui, meu aluno, isso aqui você não pode, em hipótese alguma, utilizar. Extremismo, radicalismo e senso comum acaba com a sua redação, acaba com a sua discursiva. Olha, Laís, quando eu vejo que tem redação, eu desanimo. Laís, preste muita atenção, né? A redação é questão estrutural. Quando você pegar o seu modelo, e aí olhando para a prova da SpaceX, qual é o modelo tradicional? Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, 1 parágrafo de conclusão. Então não tem muito o que se preocupar. Ah, então quer dizer, professor, que olhei para a SpaceX, introdução, 2, desenvolvimento e conclusão? Basicamente é isso. O que ela vai exigir muito de você é domínio de conteúdo, é um repertório vasto, é uma boa fundamentação, o uso de conectivos, a passagem entre parágrafos. Isso nós temos que nos preocupar bastante. Mas já vamos começar a desconstruir o mito de que tem redação, eu tô fora. Não, meu aluno. A redação não pode ser um fator preocupante. A redação tem que ser um fator de alegria. Só que eu já faço adendo. Aqui nós temos informações a priori sobre a SpaceX. Tá bom, professor? E o que mais? Só escreve bem quem escreve sempre. Não tem como eu ser bom em redação se eu não tiver uma produção contínua. Então eu devo estar produzindo com recorrência. Olha o Marcos. Como funciona a repetição de palavras na redação? Em cada parágrafo pode repetir uma vez, de forma geral? Como faz? Marcos, deixa eu lhe dar uma dica. Se for possível não repetir palavras, ótimo. Mas se repetir ali, né, uma vez no parágrafo 1, uma no parágrafo 3, não tem grandes problemas. Qual é a repetição que chama atenção? Quando nós temos diversas repetições do mesmo parágrafo. Ou você tem uma palavra que ela aparece quase todas as linhas. Ah, mas como assim, professor? Quando você carrega uma palavra consigo. Quando eu tenho muita repetição, mostra pobreza vocabular. Então eu tenho que tomar cuidado com o quesito de repetição. Professor, como que eu resolvo isso? Já vou lhe dar a dica agora, Marcos. Leia todos os dias uma palavra nova, pelo menos. Uma por dia, não vou querer muito, uma por dia. Mas para que isso, professor? Para você obter uma amplitude de repertório. Tranquilinho, sem novidade. Agora, meu aluno, agora vamos entrar no nosso conteúdo programático. O que nós temos para esta aula para SpaceX?
Olha que interessante. Hoje, nossa primeira aulinha, eu vou trabalhar com vocês o que nós chamamos de os reflexos do extremismo na sociedade contemporânea. Tá? Professor, você acredita que possa vir um tema nesta linha na prova da SPSEX 2021? Eu, particularmente, acredito muito nessa aposta para a SPSEX, mas também para a ESA, ou até para um colégio naval, mas eu acredito mais na SPSEX. Mas, professor, serve também para a ESA? Serve. Ah, então vou ficar porque eu quero ESA também. Tranquilo. Serve para toda a prova que tem redação. Só que hoje o meu foco é SPSEX. Tranquilinho? Quando eu penso em discurso de ódio, quando eu penso em extremismo, eu tenho que fazer algumas reflexões que são a priori. Primeiramente, quando eu penso em extremismo contemporâneo, eu posso destacar aqui a manutenção de algumas práticas, né? Quais práticas, professor? O chamado preconceito, a intolerância, a aversão, o chamado sectarismo. Caramba, professor, tudo isso adentra aos reflexos do extremismo na sociedade contemporânea? Sim, meu aluno. Tudo isso aqui é plano de fundo para que a gente possa pensar no extremismo. Tá bom, professor, beleza. Este extremismo que tem preconceito, intolerância, aversão, sectarismo, ele é fundamentado por quais cenários? Obviamente, nós vamos pensar, né, na xenofobia e também no etnocentrismo. Professor, sério que quando eu olho para a ideia de extremismo na sociedade contemporânea, eu vou dialogar com xenofobia? Eu vou dialogar com concepções etnocêntricas? Sim, meu aluno, é plano de fundo base para você repertorizar a sua redação. Nossa, professor, dá para fazer alusão histórica? Não só dá, como você deve fazer, né? Na próxima lousa, nós vamos começar a construir e, acima de tudo, além de montar os esquemas, nós vamos elaborar parágrafos. Olha aqui, nós temos uma dúvida, deixa eu atender esse piá, o Bruno Costa. Professor, quais textos o senhor recomenda para ler para ter um maior repertório no momento da escrita? Bruno, deixa eu lhe dar uma dica, cara. Quando a gente fala de repertório, ampliação do domínio da escrita, nós temos que entender o seguinte aspecto, Bruno. Este repertório, esta variação, esta amplitude conceitual está ancorada no quê? Na absorção de conteúdo. Então você não precisa efetivamente ficar lendo apenas livros ou textos longos. Você pode buscar a sua amplitude em artigos de 2, 3 laudas, em conceitos. Por exemplo, se vier algo relacionado a extremismo, saber o conceito de xenofobia, de extremismo, entender o que é o sectarismo, entender o que os reflexos desse extremismo pode desdobrar na sociedade, tudo isso já vai ampliando o seu calabouço de ideias. Então, se você quiser ler obras, ótimo, mas talvez você possa gastar muito tempo. E tempo é algo precioso. Então você pode buscar aí a sua profundidade teórica em podcast, tá? Em séries, em filmes, assistindo jornais. Sério? Sério, tá? Ah, mas professor, tem alguma obra conceitual que você indica
Para gente que vai fazer SPSEX uma leitura, é lógico que tem. Se você conseguir ler Maquiavel, O Príncipe, se você conseguir ler Thomas Hobbes, se você conseguir ler obras de Immanuel Kant, você vai ter uma amplitude intelectual e estes filósofos vão lhe ajudar muito na edificação da sua discursiva. Tranquilo, meu aluno? Vou deixar você printar aqui mais esta lousinha básica. Printzinho feito. Agora eu vou atender vocês novamente no chatzinho, ver se tem mais alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, esse é o seu momento, meu aluno. Pode enviá-la para que eu possa lhe dar uma atenção especial. E caso não tenhamos dúvidas, nós vamos começar a construir o nosso conteúdo programático, as nossas referências para a fundamentação e estruturação da nossa temática. Só lembrando, meu aluno, dentro da prova para o SPSEX, você necessita ter profundidade argumentativa. Olha lá, o Brunão falou tranquilo, tranquilo. Galera, e agora já quero pedir aos senhores e às senhoras que mande para mim de qual cidade, de qual estado você me acompanha hoje. Se você ainda não deixou o seu like, senta o dedo nesse like aí. Se você ainda não chamou ninguém para o evento, ô meu aluno, chama a galera, copia o linkzinho, dispara nos seus grupos de WhatsApp, chama todo mundo que tem interesse em carreiras militares, porque nós só estamos aquecendo os motores. Tranquilo? Agora, vem para a gente começar a entender a nossa temática de hoje. Quando eu falo de extremismo, eu gosto sempre de fazer algumas reflexões mais profundas, como por exemplo, tá? Quando eu penso em extremismo, este extremismo, na atualidade, ele acontece por quê? Porque é muito evidente a presença do chamado discurso de ódio. O discurso de ódio contemporâneo, ele é muito presente na nossa sociedade. Ah, beleza, professor, o discurso de ódio, ele está presente na nossa sociedade. Tá, ok. E ele se desdobra em quais setores sociais? Olha aqui, meu aluno, quando eu penso em discurso de ódio, eu posso desdobrar este eixo para algumas possibilidades temáticas, tá? Vamos lá. Primeira possibilidade temática do discurso de ódio, tá? Eu tenho aqui o chamado preconceito. Eu tenho o discurso de ódio vinculado à política. Eu tenho o discurso de ódio vinculado à ideologia. Eu tenho o discurso de ódio vinculado à etnia. E eu tenho um discurso de ódio vinculado a, olha só, sexualidade. Beleza, professor? Aqui nós temos 5 possibilidades que são amplas ao extremo para trabalhar. É exatamente isso. O que nós faremos agora? Vamos refinar os argumentos. Então acompanha comigo. Quando eu penso em discurso de ódio e olho para o eixo preconceito, eu quero destacar aqui o seguinte, ó.
o preconceito. Por que que ele acontece no Brasil? O preconceito é um julgamento prévio que ocorre em vários cenários do país barra do mundo. Professor, ok. Traga uma temática de preconceito que pode ser debatida com grande profundidade hoje no Brasil. Eu vou destacar o preconceito com relação aos imigrantes. Sério, professor, que existe isso no Brasil? Sim, meu aluno. Caramba, professor, preconceito relacionado a imigrantes? Aham. E aí nós vamos exemplificar, né? Por exemplo, qual cenário? Vou colocar aqui os venezuelanos. O ano que vos falo é a transição de 2018 para 2019. Início de 2019, eu tenho na Venezuela uma disputa política interna. Nicolás Maduro, o presidente eleito, do outro lado, Juan Guaidó, o presidente autoproclamado. O que aconteceu na Venezuela nesse processo transitório de 18 para 19? E ainda até hoje nós temos incidência. Uma grande crise humanitária. Professor, crise humanitária? Sim, uma forte crise política venezuelana. A população estava passando fome. Caramba, professor! E agora? O que aconteceu? Estes venezuelanos começaram a migrar. Como vocês bem sabem, a Venezuela faz fronteira com o Brasil. Eles começaram a entrar no Brasil de forma muito ampla, em especial na porção norte em Roraima, por Pacaraima. Beleza? Os venezuelanos começaram a adentrar o Brasil ali por Pacaraima. Tá. Beleza, professor. O que acontece? A gestão presidencial, o governo, vai criar medidas para tentar conter a entrada de venezuelanos, até porque o país não tem aporte para receber todos que queriam entrar no país. E aí eu estou usando o Brasil como exemplo, tá? Em um devido momento, a população brasileira começou a atacar e queimar os acampamentos de venezuelanos na fronteira com a Venezuela, alegando que este imigrante iria tirar o trabalho dos brasileiros. Ok, professor, mas dá para se entender, né, o brasileiro ficando puto. Por um lado sim, por um outro não. Dentro deste viés, o que eu quero discutir com você? Quando eu tenho o brasileiro se opondo ao venezuelano, que está passando por uma crise humanitária, e aí o brasileiro queima, espanca, expulsa este venezuelano do território brasileiro, eu estou cometendo um ato. Qual ato? Um ato de aversão. Este ato de aversão, eu posso conceituar ele como uma xenofobia ou um etnocentrismo. O brasileiro se achando superior, né, ao venezuelano, a essa população carente que necessitava de um apoio, que necessitava de um amparo, e aí o brasileiro tenta expulsá-lo. Professor,
Ok, e como que eu fundamento o meu texto se viesse uma temática nesta linha, relacionada ao preconceito? Olha que eu estou segmentando, tá, meu aluno? Não dá para a gente trabalhar todos os tipos e vertentes de preconceitos em uma única aula. Deixa eu só ajeitar aqui este etnocentrismo, jogar ele mais para baixo. Não dá para trabalhar tudo isso em uma só aula, tá? Se viesse a seguinte temática, olha que interessante. Olha a frase tema. Por que o preconceito continua tão presente na contemporaneidade brasileira? Eu usaria esta ideia aqui e uma ideia de etnocentrismo ou até mesmo de xenofobia para fundamentar o meu primeiro argumento. Então eu colocaria assim, olha que interessante. Pega essa ideia. Em primeira análise, não, vamos enriquecer o vocabulário. Mormente, ao analisar o cenário brasileiro no século XXI, podemos perceber que o preconceito continua enraizado em grande parte da sociedade. Ponto. Deste modo, faz-se necessário entender a concepção de etnocentrismo que foi fundamentada no Brasil por vias da colonização portuguesa, mas que hoje se replica a outras comunidades, como exemplo, a aversão aos venezuelanos que tentaram entrar no país, mas foram boicotados pelos brasileiros. Ponto. Deste modo, mesmo observando os vizinhos em uma crise humanitária, a concepção preconceituosa e a aversão ao outro fez com que uma parcela da população agredisse e expulsasse os venezuelanos que buscavam amparo na sociedade brasileira. Ponto final. Professor, nós temos um parágrafo conceitual? Temos. Debatendo as atualidades? Sim. Sem novidade. Corretor vibra. Vamos ver aqui o que nós temos. Mestre, falam que meus textos são expositivos. Não exponho opinião. Como melhoro isso? Quais palavras para usar para diminuir isso? Marcos, é que a dissertação ela é argumentativa. Então, eu preciso ter dados, fontes, um repertório mais consolidado para esta organização. Então, para sair de um texto expositivo, eu preciso reforçar a minha tese, trazendo o quê? Citações conceituais. O Fabiano, sinto falta de correções de redação na plataforma do Alfacom. Vamos repassar isso aí, tranquilo? Dando sequência então, meu aluno, vou deixar você printar. Não dá para fazer mais um aqui já. Vamos jogar o eixo de política aqui. 2. Teminha 2. Política. Olha que interessante. Quando eu olho para discurso de ódio, quando eu olho para a política no Brasil, aí, meu aluno, eu tenho que trazer à tona a seguinte reflexão. Nós vivemos um momento, tá? Um momento muito conturbado. Que momento, professor? Nós estamos em uma grande polarização política. Professor, ok, mas o que é esta ideia de polarização? Nós temos aqui uma grande rivalidade. Essa rivalidade, diferentemente de outras épocas no nosso Brasil, ao invés de gerar um debate conceitual, de gerar ali críticas conceituais, nós estamos enxergando uma rivalidade que caminha para um conceito que nós chamamos de sectarismo.
Professor, tá bom, mas o que seria este sectarismo? Quando aparecer algo relacionado a extremismo na sociedade contemporânea, a discurso de ódio, o sectarismo é elemento a priori para sua fundamentação. Porque este pensamento sectário, ele acaba afastando o diálogo. Como assim, professor? Quanto mais sectário for o ambiente, menor o potencial de diálogo. Mas por que isso, professor? O sectarismo cria uma aversão a ideias divergentes. Ah, então quer dizer, professor, que este sectarismo nas rivalidades políticas contemporâneas geram problemas de amplo aspecto para a sociedade? Sim, a exemplo, quanto maior é a ausência do diálogo entre as lideranças políticas, menor é o potencial de resolução dos problemas. E aí a gente olha para qual cenário, tá? Inegavelmente, a Covid-19. Por que que em grande parte dos países nós já temos uma contenção bem efetiva e o Brasil ainda está aí batendo cabeça com relação à Covid-19? Porque nós estamos vivenciando há mais de um ano uma queda de braço entre poder federal e diversos poderes estaduais. Ah, e como que a gente resolve isso, professor? Só é possível resolver se o diálogo começar a ficar presente. Ah, mas o diálogo não está presente. Qual é a outra forma de resolução? Aí, meu aluno, eu desconheço. Eu preciso de um diálogo para que as coisas possam ter fluidez. Então, se faz necessário reforçar o diálogo entre os grupos políticos. Apareceu na minha frase tema. Olha só. Quais as implicações da polarização da política brasileira? Olha só, nossa, a polarização da política brasileira. O que eu posso usar de argumento? Eu vou montar aqui um terceiro parágrafo, o meu segundo desenvolvimento, e vou colocar assim: destarte ao avaliar o atual momento das lideranças políticas no país, podemos perceber uma grande rivalidade e a ausência do diálogo entre bancadas diferentes. Ponto. Deste modo, está presente no viés político o sectarismo, que não deixa as ideologias políticas distintas chegarem a uma mediação a fim de promover melhorias sociais ao povo brasileiro. Ponto. Sendo assim, quanto maior a polarização política, menor a nossa competência de resolução de problemas, gerando graves impactos na saúde, na economia e na sociedade. Ponto final. Professor, tenho aqui um texto dissertativo argumentativo? Sim. E aí, em paralelo à questão do Marcos Vinícius, o texto dissertativo argumentativo tem que ter fundamentação. Eu uso o sectarismo, eu uso a polarização, que são conceitos que elevam o meu padrão de discursiva. Então, o seu texto precisa disso para convencer o corretor do seu domínio técnico e para separar a sua produção de um texto que é basicamente uma dissertação expositiva para uma dissertação argumentativa. Vou deixar você printar essa partezinha para depois a gente bater ideologia, etnia e sexualidade. Vai lá, bate o printzinho,
para que a gente possa dar sequência. Printzinho feito. Vamos que vamos. Ó quem chegou por aí. Física sem choro. Ó, esse piá é fera. Fechou a prova da PRF em física, deu as questões. Nosso professor aqui do Alfacom, lá nas carreiras policiais, cola no Física sem choro que você vai longe, hein, meu aluno? Lembrando, carreiras militares, física bate forte. Cola nesse piá porque ele é bom, certo? Agora vou apagar essa metadezinha aqui, meu aluno. Qualquer dúvida que você tiver, pode chamar aí no chatzinho para que eu possa lhe atender, para a gente fechar aqui a questão de ideologia, de etnia e de sexualidade, batendo a primeira parte da nossa aula, né? Tudo que é bom não dura muito tempo, tá acabando já foi quase 1 hora, mas vamos que vamos, porque não podemos parar. Dando sequência, meu aluno, olha só, ideologia. Professor, teminha 3 do discurso de ódio. Quando eu falo de ideologia, por que que gera tanto problema isso no nosso país? Por que que gera tanto problema disso no mundo? As questões ideológicas geram problemas por quê? Porque a população não gosta de opiniões divergentes. Ah, o que é isso, professor? Opiniões contrárias. Ah, professor, quer dizer então que questões ideológicas geram problemas conceituais há anos no nosso país? Sim. E no mundo, professor? Sim. Vamos dar um exemplo. Metodicamente, nós tivemos no ano de 2020 e continuamos no ano de 2021 questões sobre o movimento chamado de Vidas Negras Importam. O Black Lives Matter. Vidas Negras Importam. Pô, professor, tranquilo. Movimento do Vidas Negras Importam é conceitual. Claro que é. Tem muita força? Tem muita força. Mas também tem objeções, professor? Tem. O movimento Vidas Negras Importam, ele ganha força em 2020 por conta de quem? De George Floyd, que foi morto, né? E aí, nos Estados Unidos, o movimento vira uma onda revolucionária que se espalha por boa parte do mundo, pegando Europa, vindo para o Brasil. Só que, em paralelo ao Vidas Negras Importam, o Black Lives Matter, nós também vimos crescer, em especial nos Estados Unidos, a chamada Ku Klux Klan, o grupo supremacista branco que já perseguiu e matou muitos negros na América do Norte no século passado. Porra, professor! E voltou? Sim. Então, nós tivemos incidentes de manifestações pacíficas do Black Lives Matter nos Estados Unidos e supremacista da Ku Klux Klan, também apresentado como KKK, atropelando manifestantes, né? Nós tivemos um caso de um supremacista indo para o supermercado de máscara e a máscara era o capuz da Ku Klux Klan. Porra, professor, sério? Sério? No Brasil também tem isso? Sim. Na onde? Nós tivemos um movimento pacífico em São Paulo, Avenida Paulista, de frente a uma ASP.
As torcidas do Palmeiras, do Corinthians, do Santos e do São Paulo Futebol Clube se reuniram para lutar em prol do Vidas Negras Importam. E nós tivemos alguns grupos supremacistas brancos, não só da Ku Klux Klan, tá? Aqui eu também tenho neonazistas, eu tenho hitleristas, tá? Eu tenho fascistas, eu tenho neonazistas. E eles foram para a rua para enfrentar este movimento chamado Black Lives Matter aqui no Brasil. Ah, você está brincando, professor? Não. Essa questão ideológica é muito forte no Brasil. Nossa! E aí fica uma informação, né? Dentro do território nacional brasileiro, nós temos um alto índice de pesquisas de assuntos relacionados ao neonazismo. E aí entra, inclusive, um conceito, né, de negacionismo histórico. Há quem diga que o Holocausto nazista não aconteceu, que toda aquela onda de dor que foi causada a judeus, a negros, a ciganos na Europa no contexto de Segunda Guerra Mundial é só balela. Mas não vem a pauta agora. Seguimos na questão de etnia. Professor, a questão de etnia ainda gera muitos problemas no Brasil? Ô, meu aluno, pelo amor de Deus, muitos problemas. Quais, em especial, professor? O preconceito. Este preconceito ainda encontra-se muito presente na sociedade brasileira. Quer ver um exemplo de preconceito que passa despercebido? Quando você ouve uma pessoa falando assim, nossa, segunda-feira é dia de branco. Opa, calma aí. Então quer dizer que negro não trabalha? Opa! Ou então, quando você pega aquelas pessoas que são preconceituosas ao extremo, e aí ela tem contato com uma pessoa que é parda ou que é negra, e aí diz assim, nossa, este negro tem alma branca. Oi? Acontece isso ainda hoje, professor? Sim. E nesta concepção de etnia, de preconceito racial no Brasil, eu tenho que fazer aquela reflexão no que tange ao salário, né? Existe aí uma disparidade muito grande no que tange ao salário. Tem diferença salarial para quando o indivíduo é branco, para quando o indivíduo é negro. Mas, professor, numa mesma empresa? Sim, meu aluno, numa mesma empresa eu tenho essa separação. Ah, não é possível? Sim, meu aluno, é possível e acontece ainda hoje no Brasil. E aí, um detalhe importante no que tange a etnia, que quase ninguém fala, né? Você já deve ter ouvido falar do chamado Atlas da Violência. O Atlas da Violência é um importante medidor da violência no Brasil, né? E o Atlas de 2020, em uma de suas partes, ele diz e traz como referência a juventude perdida. Na juventude perdida, o Atlas destaca que o Brasil está tendo um alto índice de jovens morrendo, jovens entre 15 e 29 anos, tá? A juventude perdida. E aí, estes jovens estão morrendo vítimas de homicídios. Sério, professor? Sério. E aí o Atlas destaca pra gente um cenário. Qual cenário? Esta juventude perdida entre 15 e 29 anos, que está morrendo no Brasil em larga escala, a suma maioria é negra ou parda. Sério? Sério. Então fica bem evidente este cenário, né, de existir ainda um preconceito, uma diferenciação etnocêntrica. E aí eu posso usar a alusão histórica, né? Quando eu olho para o Brasil, desde os processos, desde os primórdios da colonização, nós temos esta exaltação da branquitude em detrimento do que? De negros e pardos. E acaba se perpetuando na história. Até hoje eu tenho essa diferenciação. Ah, professor, não pode. Não pode, mas ainda assim acontece. Vai desde diferença salarial até
o espaço no mercado de trabalho, o acesso à educação de qualidade. Se você fizer um levantamento rápido na sua cidade, e depois você vai contar para mim lá no meu Instagram, qual é o percentual de negros estudando nas regiões estaduais, em escolas que são centrais e escolas que são periféricas. Como assim, professor? Faça o levantamento na sua cidade, se tiver mais de uma escola, a escola central e as escolas periféricas. Qual é o percentual de população negra, parda e branca em cada uma delas? E aí você vai perceber que nas escolas centrais, se não for uma escola central, né, totalmente, não vou dizer estragada, mas com desempenho fraquíssimo, quase não acontece. Em contrapartida, quando você pega escolas centrais com alto desempenho, o número de negros é reduzido. Eu tenho mais brancos. E por que acontece isso? Preconceito e segmentação da sociedade brasileira. Está presente isso ainda hoje. Ah, então tá bom, professor, beleza. E no que tange a sexualidade, aí eu vou colocar aqui o ponto 5. O ponto 5. Eu quero trazer para você, meu aluno, alguns dados bem interessantes que tangem essa sexualidade. O Brasil foi formatado em uma sociedade patriarcal. Então nós temos aquela concepção, né, do pater family, o chamado pai de família. Não, professor, mas no Brasil contemporâneo isso já foi desconstruído. Não, sim, já foi, mas ainda existe algumas presenças ou raízes nesta sociedade? Sim, e aí eu vou exemplificar para você. Esta vertente patriarcal, ela acabou despontando no ambiente de trabalho. Como assim, professor? Calma aí, meu aluno. Ambiente de trabalho. Quando eu olho para o trabalho no Brasil, vou destacar aqui o ano de 2020. Nós fomos impactados com a pandemia a partir de março. Olha só, a partir de março, o que eu tenho que destacar? Segundo a Infomoney, eu vou até destacar aqui, ó, a Infomoney, uma das mais respeitadas empresas de pesquisas na contemporaneidade no viés econômico, ela destacou e apresentou em março deste ano um dado impactante sobre o trabalho feminino. Sabe qual é o dado? Em 2020, o Brasil regrediu. E nós temos, a partir de 2020, o pior número de mulheres empregadas formalmente. E quando eu falo este pior número, o Infomoney destaca num recorte do quê? De 30 anos. Então, em 2020, o trabalho feminino regrediu à década de 90. Você está brincando, professor? Não. E por que que isso acontece? Qual é um dos fatores? O cenário da pandemia. Com as escolas e creches fechadas, as mulheres acabaram tendo que deixar, né? Deixar os seus trabalhos para cuidar da família, para cuidar de um filho. Professor, mas toda mulher fez isso? Não, meu aluno, não vamos generalizar. Eu também tenho homens que saíram de trabalho, mas com este dado do Infomoney atualizadíssimo, nós temos o pior número de mulheres empregadas formalmente em 30 anos. Então a pandemia conseguiu destruir uma luta que foi edificada em 30 anos. Tranquilinho? Tem coisa, hein, meu aluno? Ó o ZZZ. Na redação das peças tem que colocar os números de perguntas e responder uma de cada vez ou fazer um texto falando sobre todas as questões. ZZZ,
mesmo sendo por tópicos, eu respondo num texto só, tá? Não tem que colocar número nenhum. Esquece isso. É uma dissertação argumentativa. Tranquilinho, meu aluno? Vou deixar você printar aqui mais uma lousinha básica. Printzinho. Feito. Agora, o que nós vamos fazer? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no chatzinho. Agora nós vamos começar a trabalhar algumas possibilidades de repertório para fundamentar o seu texto, se vier algo relacionado ao extremismo da sociedade contemporânea, ao discurso de ódio, às rivalidades políticas e tudo neste viés. Ah, mas para quê, professor? Para que você não venha a ser surpreendido se a sua prova exigir de você um conhecimento mais técnico nesse momento. Ok? Então, vamos para a nossa fundamentação teórica e agora é que a coisa começa a esquentar, tá? Muita atenção. Quando eu penso nessa fundamentação teórica, é importante, meu aluno, que você entenda que dentro da SPSEX, eu vou ter uma cobrança muito conceitual. Essa cobrança conceitual vai exigir um domínio técnico amplo e um repertório vasto. Então, nós vamos trabalhar ponto a ponto. Começando a ideia de fundamentação teórica, eu quero fazer a primeira concepção. Qual é a primeira concepção? Eu quero trabalhar com você Immanuel Kant. Em Immanuel Kant, você já sabe que ele é um teórico moderno. Em Kant, nós vamos trabalhar como elemento de repertório e de fundamentação básica para diversos temas o conceito de maioridade e, ou melhor, versus a menoridade. Ok, professor? Então, dentro da fundamentação teórica, olhando para Kant, maioridade e menoridade eu consigo aplicar em quais eixos? Eixo político, eixo social, eixo econômico, eixo cultural. Ah, então é amplo, professor? Sim. Quando eu olho para a maioridade kantiana, o que seria, professor, esta maioridade? A maioridade é aquele indivíduo, tá, que está apto para pensar. Estando apto para pensar, ele vai trabalhar com 3 eixos. Quais eixos? Ele é um indivíduo extremamente crítico, ele é um indivíduo que está fora da zona de conforto, ele é um indivíduo que gosta de criar teorias. Ok, professor? Então, quando eu penso na maioridade kantiana, né, eu vou até jogar aqui esta maioridade kantiana, eu tenho aquela porção social crítica, reflexiva, que argumenta, que expõe, que é inquieta? Sim. Em contrapartida, Kant também destaca a menoridade. Na menoridade, eu tenho uma parcela da sociedade
que está apta a seguir. Tá. Se ela está apta a seguir, ela vai fazer 3 coisas. Primeira coisa, né? Ela não exerce um bom senso crítico, ela está dentro da zona de conforto e ela prefere seguir o que já foi criado, tá? Ok, professor. Então eu tenho uma diferenciação gritante da maioridade para a menoridade? Sim. Esta menoridade kantiana gera um nicho de pessoas que são completamente alienadas. Ah, então tá bom, professor, mas explique isso melhor. Explico, meu aluno. Esta população que está apta a pensar, que encontra-se na maioridade, olha que interessante. Esta população, ela vai criar tendências, ela vai definir padrões e liderar a sociedade. Quer dizer, então, professor, que os indivíduos da maioridade vão definir e vão fazer a população, né, seguir o que eles previamente determinam? Sim. Ah, beleza. E a menoridade, professor, faz o quê? Como esta menoridade não quer pensar, ela vai optar por seguir sem grandes questionamentos. Professor, por que ela vai seguir sem grandes questionamentos? Por um motivo muito óbvio. Ela opta por ficar totalmente dentro da sua zona de conforto. E aí, na zona de conforto, o indivíduo aceita o que vier. Na porção de cima, o indivíduo, na maioridade, está fora da sua zona de conforto. Se eu estou fora da minha zona de conforto, ao invés de esperar algo, eu construo. Ah, aí é que está a grande diferença, professor? Sim. E agora é que está o pulo do gato. A maioridade kantiana é a pequena minoria da sociedade. Sério, professor? Sério. Já a menoridade é a nossa grande maioria. E aí, quando a gente enxerga uma sociedade alienada, uma sociedade que não quer discutir política, uma sociedade que aceita tudo, que é muito permissiva, isso acontece exatamente por estes fatores. Então, aqui eu tenho uma sociedade totalmente permissiva, uma sociedade que aceita tudo calada. Professor, se vier a frase tema, olha só, apareceu pra gente a seguinte frase tema. Vou até colocá-la aqui, ó. Veio aqui a seguinte frase tema. Prova da SpaceX, né? Crise política no Brasil e seus reflexos.
apareceu esta frase tema: crise política no Brasil e seus reflexos. Professor, como que eu poderia usar a teoria kantiana para fortalecer e para fundamentar o meu argumento? Aqui, fazendo um texto dissertativo, argumentativo, bem consolidado. Você poderia usar Kant em qual momento? Olha só, vou colocar aqui no meu segundo parágrafo, na minha primeira organização de desenvolvimento. Vou colocar assim, em primeira análise, ao avaliar a crise da política brasileira, podemos perceber um abandono de parte da população em debater assuntos referentes à política nacional. Ponto. Com isso, ocorre no país uma manutenção de antigas práticas e antigos erros, pois uma grande parcela encontra-se na minoridade kantiana e não quer pensar e exercer um senso crítico a fim de promover uma mudança sistêmica no quadro político brasileiro. Ponto. Desta forma, fica evidente que uma pequena minoria da sociedade está apta a exercer a sua maioridade, segundo Kant, pois poucos querem ser críticos, vírgula, criar teorias ou pensar fora da zona de conforto, uma vez que este ato gera muita reflexão e dá muito trabalho ao indivíduo. Ponto final. Pô, professor, dá para usar Kant aqui? Lindamente. O corretor que pega um texto com estes fundamentos, meu aluno, ele vibra. Ele vibra e ele vibra muito. Então, usar Immanuel Kant na ideia de maioridade e minoridade é uma grande sacada para o seu texto. Bate o printzinho aí. Manda o feedback, manda o bizu das suas aulas. Printzinho feito. Manda aí o comentário se tá ok, se tá acompanhando bem. Fechamos a nossa primeira fundamentação teórica aqui em Kant, tá? Fechamos já em Kant. Agora, nós vamos dar sequência para uma outra ideia de fundamentação teórica. No Brasil, no quesito de extremismo contemporâneo, muito se debate a ideia de esquerda, direita, de centro, né? Na política. Agora nós vamos entender a origem destas termologias, esquerda, direita e centro, para que você, meu aluno, possa ter um argumento mais sólido para fundamentar um texto no quesito político, no quesito social e estas divergências. Olha lá o Bruno Costa, aula top, valeu, guerreiro. Vamos que vamos. Galerinha, de buenas, dando sequência então, porque nós temos muita coisa para ver hoje, né? A origem da direita e da esquerda. Vou colocar aqui em roxo a origem da direita e da esquerda. Olha que interessante. Na contemporaneidade, debates políticos sobre direita e esquerda trazem à tona muitas problemáticas, né? Trazem à tona aí diversos problemas. E aí, quando eu penso na origem da termologia direita e esquerda, no que tange a política mais a ideologia, eu tenho que compreender que o termo direita, esquerda e centro, olha só,
estão vinculadas à Revolução Francesa. Ah, você está brincando, professor? Não. Então eu vou destacar aqui, ó, a sua vinculação histórica está dentro da nossa Revolução Francesa de 1789, a tomada da Bastilha. Ah, beleza, professor. E como que eu defino a esquerda, a direita e o centro nesta origem termológica histórica? Vamos aqui, vamos aqui. Eu tenho a direita, eu tenho o centro, eu tenho a esquerda. Dentro do contexto da Revolução Francesa, eu tenho 3 grupos. À minha direita, eu tenho os girondinos. Ao centro, eu tenho a planície. E à minha esquerda, eu tenho os jacobinos. Estruturalmente falando, você vê isso aí na sua disciplina de história. Os girondinos eram considerados o quê? Mais moderados e conciliadores e ocupavam o lado direito da Assembleia Nacional Constituinte Francesa. Sério, professor? Neste contexto, sim. Por isso, os girondinos ficam ali intitulados como a direita. Os jacobinos, por sua vez, eram o quê? Radicais e exaltados, ocupavam o lado esquerdo, por isso se tornaram a esquerda. A planície se colocava ao centro e era o quê? Vital para o estabelecimento do poder. A planície está no meio. Eu não tenho ideologia, eu tenho interesses. Então, em um dado momento, eu fecho com os girondinos, em um dado momento, eu migro e eu fecho com os jacobinos, e aí a planície, o centro, estão na onde? Sempre no poder. Professor, quer dizer que qualquer semelhança com a política brasileira é mera coincidência? Não é não, meu aluno. Como que a política brasileira funciona hoje? Eu tenho o centrão, que é o detentor da grande massa estrutural para passar projeto, para ter aprovações, para ver as coisas andarem. Infelizmente, o centro, ele se faz muito presente até os dias de hoje. Professor, o que acontece na França com essa disputa, né, entre girondinos e jacobinos? Nós vamos ter a chamada Era do Terror, né? E aí eu tenho uma perseguição entre ambos os lados, a direita e a esquerda, e o pessoal perdeu a cabeça, literalmente, né? Tome-lhe guilhotina para cima. Caramba, professor, então quer dizer que eu posso utilizar um argumento histórico para fundamentar minha redação? Pode. A termologia direita e esquerda é um argumento histórico. Professor, então, se aparecer uma temática, as dificuldades do diálogo na política brasileira, eu posso olhar para o meu texto e fazer uma alusão à Revolução Francesa? Você não só pode, como deve. Tá aqui, ó. A termologia esquerda, direita e centro se faz necessário, inclusive para mostrar que esta rivalidade ideológica entre esquerda, direita e centro não é um evento da contemporaneidade, mas sim um processo que vem se arrastando no decorrer da história. Então nós vamos passando e perpassando e continuando com estas problemáticas. Ah, professor, brincadeira, hein? Não, não é brincadeira, não. É coisa séria. Continua presente até os dias atuais. Então apareceu para gente esta frase tema. Olha que interessante.
os impactos do sectarismo político brasileiro. Veio esta frase tema, hein? Os impactos do sectarismo político brasileiro. Como que eu fundamento o meu texto com grande argumento? Eu vou construir com você agora o meu segundo desenvolvimento, que no caso da SPSEX vai ser o meu terceiro parágrafo. O primeiro eu fiz a introdução, o segundo, o primeiro desenvolvimento, o terceiro, o segundo desenvolvimento. E eu vou construir assim com você. Olha só. Em segunda análise, podemos perceber que o processo de sectarismo político no Brasil gera uma fragilidade nas relações políticas e impacta de forma negativa a resolução dos problemas sociais no país. Ponto. Deste modo, ao avaliar a origem da rivalidade política entre esquerda, direita e centro, podemos retornar à Revolução Francesa para fundamentar historicamente o conceito. Ponto. No cenário pós-revolução, emergiu na França os girondinos, entre parênteses, à direita, os jacobinos, entre parênteses, à esquerda, e a planície, entre parênteses, o centro, que desde o final do século XVIII continuam rivalizando e buscando espaço, sem gerar grandes evoluções para a população, mas visando apenas a permanência no poder. Ponto final. Pô, professor, usamos um elemento histórico para fundamentar um segundo argumento que deve ser o argumento mais forte? Sim, tranquilamente, sem problema. E a banca vai validar? Ô, meu aluno, não só vai validar, como vai vibrar muito com este argumento. Caramba, nunca havia pensado nisso. Aí é que está aquela questão. Valorize muito as suas aulas de história, de geografia, de geopolítica, né? Assim como as demais. Mas para a SPSEX, essas disciplinas de ciências humanas podem salvar a sua pele em um argumento histórico, sociológico ou geográfico. Tranquilinho, meu aluno? Vou deixar você printar aí mais uma lousinha de fundamentação teórica. Printzinho feito, meu aluno. Agora, vamos que vamos dar sequência. Se tiver alguma dúvida, manda no chatzinho ali para que eu possa lhe atender. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho de um autor que é um coringa, né? Vamos falar um pouquinho de Voltaire. Voltaire, que é um dos grandes nomes do iluminismo francês. Então, nós estamos aí perpassando pelo ambiente francês como grande tábua de salvação para a sua discursiva sobre este eixo de extremismo, de sectarismo, dentro do cenário político brasileiro, mundial, social. Dando sequência, então, vamos ver aqui o chatzinho. O Bruno, infelizmente, veio aqui me retirar. Obrigado pelo superar, professor. Valeu, Brunão. Tamo junto, monstro. Dando sequência, então, sem delongas, Voltaire. Quando eu penso em Voltaire, eu tenho que destacar que ele é um
filósofo iluminista. Olha que interessante. Dentro da filosofia iluminista de Voltaire, ele vai trabalhar em especial com a liberdade de expressão, tá? Então vamos jogar aqui, ó, um primeiro eixo, a chamada liberdade de expressão, e um segundo eixo muito forte e muito debatido em Voltaire, a tolerância e a defesa da liberdade, tá? Então, vou destacar aqui a tolerância mais a liberdade de pensamento. Professor, beleza. Ao pensar em Voltaire, devemos avaliar ponto a ponto? Sim. Primeiro ponto, liberdade de expressão. Olha só, olha só. Quando eu penso em liberdade de expressão, eu preciso fazer uma reflexão. Qual reflexão? A liberdade de expressão vai defender a concepção de que o indivíduo deve ter autonomia para escolher o que pensar, como pensar e por que pensar. Ah, então tá. Para Voltaire, a liberdade de expressão é um valor inegociável. Como assim, professor, inegociável? Para Voltaire, a liberdade de expressão não tem preço, tá? Ah, então em nenhuma possibilidade pode ser negociada? Não, em nenhuma possibilidade. O que que isso significa? Não pode ocorrer três elementos: privações, limitações ou imposições. Para ele, isso daqui fere a liberdade de expressão. Não deve acontecer. Tá, beleza, professor. Tranquilo, então, pensar em Voltaire. Mas, professor, eu ouvi dizer, e eu tenho percebido, que no Brasil contemporâneo nós estamos criando meios, formas para limitar, ou melhor, para transformar alguns ambientes em um local mais seguro, em um local mais cheio de leis, de organizações. Como que seria isso, professor? Aí, meu aluno, eu quero que você analise comigo agora. Olha que interessante. A liberdade de expressão, ela é fantástica. Só que eu não posso confundir a liberdade de expressão com libertinagem. Como assim, professor? Então eu não posso confundir a minha liberdade de expressão e passar do limite, extrapolar. Então, no Brasil, nós estamos vendo ao longo dos últimos anos, tá? Em 2018, a criação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Pensando em ambientar e tornar mais seguro o ambiente online. E no ano de 2020, nós temos a PL 2630/2020, conhecida como Lei das Fake News. Como assim, professor? Lei das Fake News? Que diabo é isso? Ó, Lei das Fake News. Voltaire sempre foi adepto da liberdade de expressão.
Só que esta liberdade também precisa de responsabilidade. Esta lei das fake news é chamada, né, de PL 2630, a chamada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Por que que no ambiente virtual e na contemporaneidade nós debatemos isso pensando em Voltaire, pensando em liberdade de expressão? Para que a população entenda que eu não posso ter privações, limitações ou imposições. Porém, contudo, todavia, eu devo me corresponsabilizar pelo que eu posto. Eu devo me corresponsabilizar pelo que eu estou fazendo. E se por um obséquio eu ultrapassar os limites aceitáveis nas leis do nosso país, na nossa Constituição, no nosso Código Penal, eu vou ser o quê? Punido. Ah, então, professor, tem que ter mais essa preocupação? Tem que ter mais essa preocupação. Mas Voltaire não fica preso apenas na liberdade de expressão. Ele também vai falar da liberdade de pensamento e da tolerância religiosa, que eu vou destacar aqui em cima, ó, a chamada liberdade de pensamento mais a tolerância religiosa. Voltaire, no cenário, né, no cenário de Revolução Francesa, vai questionar a Igreja Católica e o seu ordenamento. Por que que ele faz isso? Porque ele vai combater qualquer pessoa ou instituição que limitasse a liberdade de expressão. Então, quando ele defende em primazia a liberdade de pensamento e a tolerância religiosa, ele está se opondo aos dogmas de qual igreja que era muito forte na França? Aos dogmas da Igreja Católica. Por que que ele se opõe aos dogmas da Igreja Católica lá no século XVIII? Porque para ele a Igreja Católica estava limitando a população. Ah, então tá. Ele só se opõe à Igreja Católica? Não. Mas ele também se opõe aos reis absolutistas. Sério, professor? Sim, ele faz oposição ao absolutismo real. Então, qualquer forma de intolerância e de privação de liberdade de pensamento, político, social, econômico, cultural, não deveria ser aceito. Ah, então quer dizer que se aparecer no meu texto qualquer elemento sintético dentro da liberdade de pensamento, dentro do fim das privações, do fim das limitações, eu posso fundamentar a minha tese em Voltaire? Claro que sim, claro que sim. Inclusive, quando ele faz essa oposição à Igreja Católica, ele vai lutar contra os dogmas religiosos, né? As chamadas verdades absolutas, tá? Então, aquela ideia de dogmas, de doutrinas inquestionáveis, para ele passa a cair por terra. Eu tenho que dar à população condições para reflexão e para o amplo desenvolvimento. Ah, beleza então, professor. E aí apareceu para gente a seguinte frase tema. Olha que interessante. Olha que interessante. Liberdade de expressão e suas implicações contemporâneas. Caramba, professor, veio essa frase tema? Veio. Eu posso utilizar Voltaire? Claro que sim. Vou utilizar Voltaire agora na minha introdução e na minha conclusão. Vou usar ele duas vezes. Eu vou introduzir meu tema assim, ó. Ao analisar o atual cenário contemporâneo de
busca e permanência da liberdade de expressão, podemos retornar à filosofia de Voltaire, fundamentada no século XVIII. Ponto. Deste modo, faz-se necessário refletir e lutar contra qualquer forma de imposição e limitação ao pensamento da sociedade. Ponto final. Fechei aqui a minha introdução. E aí eu vou concluir agora também em Voltaire. Portanto, ao analisar o atual cenário contemporâneo, podemos perceber que privações, limitações e imposições aplicadas à sociedade são realizadas muitas vezes de forma inconstitucional. Ponto. Afinal, segundo Voltaire, a liberdade de expressão é inegociável e qualquer forma de limitação é uma privação de direitos. Ponto final. Pô, professor, simples a conclusão, né? Simples, sem novidade. Não precisa desenvolver a roda aqui, meu aluno. Você só precisa ter argumentos sólidos para mostrar ao avaliador, para mostrar ao corretor da SpaceX que você tem o quê? Um domínio metodológico, um domínio clássico. E aí, quando você demonstrar esse domínio, meu aluno, não tem o que fazer, é só vibração e vai vir aí um notaço para a sua discursiva. Tranquilinho? Vou deixar você printar para a gente entrar na nossa última lousa de hoje. Vou deixar você printar para entrarmos na nossa última lousinha de hoje. E vamos que vamos. Printzinho feito. Printzinho feito. Enquanto eu apago a lousa, meu aluno, deixa o seu like e comenta aí, tá tranquilo? Estão acompanhando bem? Tá de buenas a reflexão? Fique muito atento, porque quando eu penso na prova de cadete para SpaceX, eu tenho uma prova muito atualizada que versa um eixo social que vai exigir de você um domínio técnico muito grande, ok? E aí, dentro dessa linha, obviamente, eu não posso deixar de lado uma fundamentação na Constituição Federal, que, obviamente, para este tema se faz necessário uma compreensão ampla. Afinal de contas, citar a Constituição sempre eleva a autoridade dos seus argumentos. Quando você cita, meu aluno, a Constituição Federal, o corretor, cara, o corretor vibra demais com o seu texto. E aí, para a gente fechar este nosso primeiro encontro, né, para as carreiras militares, vamos aqui de Constituição Federal. Olha aqui, meu aluno, Constituição Federal deu 1988. Professor, vamos falar qual parte da Constituição Federal? Obviamente, esse tema de extremismo contemporâneo, sectarismo, eu vou falar do artigo 5º. Por que, professor, do artigo 5º? Porque ele é um grande coringa e você usa o artigo 5º em quase todas as propostas de redação da SpaceX, vindo de 2012 até 2020. Professor, o que eu tenho de texto constitucional no artigo 5º? Aí eu tenho lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Porra, professor, o artigo 5º, ele é um coringa? Sim.
Por quê? O artigo 5º garante para a gente algumas ideias. Quais? Eu vou apresentar 4 que você consegue fundamentar diretamente no artigo 5º. O direito à vida. Sério, professor? Sério. O direito à liberdade. Professor, então dá para casar Voltaire com o artigo 5º? Dá. E ó, é vibração, hein? É vibração. Eu posso destacar o direito à igualdade. Ainda no artigo 5º, tá? O direito à segurança. E, não menos importante, versa com o cenário do capitalismo e a garantia da propriedade privada, o direito à propriedade. Professor, o artigo 5º garante direito à vida? Garante. Esse direito à vida também expresso na onde? Na DUD, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e na CAD, Convenção Americana dos Direitos Humanos. Tranquilo, professor. Dá para dialogar entre as duas sem medo de ser feliz. O direito à liberdade, professor. Eu posso trabalhar com Voltaire aquela concepção de que todo indivíduo não pode ter uma violação à sua liberdade de expressão. O Brasil é um estado laico? É. Então eu não posso ter privação religiosa? É. Beleza, professor. O direito à igualdade. Aí eu consigo fazer um paralelo com o quê? Com a nossa herança patriarcal? Sim ou não? Lembra do dado que eu citei para vocês há pouco? Segundo o Infomoney, em 2020, o Brasil regrediu em ampla escala. Nós temos o pior índice de mulher no mercado de trabalho em 30 anos. Sério, professor? Sério? Será que a igualdade entre gênero está mantida? Olha que preocupação. Artigo 5º. Ainda no artigo 5º, o direito à segurança. E aí eu posso versar o direito à segurança também com o artigo 144 da Constituição Federal, aonde eu falo das atribuições à segurança pública no Brasil. Ah, professor, sério? Sério. E aí quando eu olho para esta segurança pública, toda essa infraestrutura, toda essa bagagem metodológica, fica evidente uma necessidade de que a segurança é um direito de todos e qualquer tipo de violação gera uma problemática. E aí a gente pode olhar, né? O Brasil, nos últimos anos, tem tido uma grande escalada da violência. Lembra quando eu citei o Atlas da Violência? A juventude perdida? Jovens de 15 a 29 anos estão sendo vítimas de homicídio no Brasil? Disputa entre facções criminosas? É uma privação da segurança? Caramba, professor, não tinha pensado nisso. Pode pensar. Artigo 144 mais o Atlas da Violência, já citado anteriormente na aula de hoje. Dá para fundamentar. E o direito à propriedade privada, aí você vai dialogar com o quê? Com as concepções do nosso capitalismo. Esta propriedade, eu posso destacar a sua origem, que é lá com o senhor John Locke, no início do século XVI, quando eu começo a defender a primazia do liberalismo. Professor, então eu posso defender aí a garantia da propriedade ancorada no capitalismo contemporâneo? Eu também posso permear e refletir sobre a concepção de John Locke lá no século XVI, quando nasce o liberalismo? Posso. Nossa, professor, então quer dizer que essa Constituição Federal, ela é
muito interessante e ela é fundamental para a nossa bagagem de repertório e de fundamentação? Sim. Sabendo disso, guerreiro, você precisa ter uma consolidação sistêmica sólida, certo? Sem novidade, olhando para isso aqui, o que você consegue ver? Que a Constituição Federal, ela deve ser sempre, uma possibilidade para repertório do seu texto. Sério, professor? Sério. Na Constituição Federal, eu tenho pauta falando de saúde, eu tenho pauta falando de meio ambiente. Ah, é? É. Então você consegue dialogar sobre praticamente todo e qualquer eixo, desde que você tenha o quê? Uma leitura prévia, uma leitura base sobre ela. Ah, então tá bom, professor. Já vou pegar o bizu. Tranquilo, meu aluno? Vou deixar você printar. Nossa última lousinha está acabando. Está acabando. Printzinho feito. Meu aluno, fechamos aqui a nossa primeira aula voltada para a SpaceX, para as carreiras militares, tá? Considerações finais. Se você não fez o download do material, corre no nosso site, lá no Alphacom, vá na aba de eventos, faça o download do materialzinho, é fundamental. Segundo ponto, quando você for construir a sua redação, a sua discursiva, lembre-se, é um texto dissertativo, argumentativo, de caráter eliminatório. Então você precisa fundamentar com maestria os seus argumentos. Não é apenas apontá-los. Não, eu tenho que ter uma fundamentação sólida. Mas para quê, professor? Para que o avaliador pegue o seu texto e fale, pô, o aluno tem domínio técnico, o aluno trouxe argumentos externos, o aluno trouxe filósofo, o aluno trouxe um dado estatístico da atualidade, o aluno citou a Constituição, o texto está organizado, não tem o que tirar. É aluno do Alphacom, está aqui, nota máxima, vai para sua posse. Sério, professor? Sério. Tem que ter esta atenção. Se você ficou com alguma dúvida, aí, vou deixar aqui de novo, dá um bisu lá no @, pergunta pro Heitor, pode mandar um direct lá para que eu possa lhe atender, tá? Pode demorar um pouquinho, mas eu vou lhe atender. E agora, manda o feedback da aula, se você acompanhou bem, se foi tranquilo, se você gostou, para que a gente possa entender aí se está de acordo com a sua demanda, né, meu aluno? Porque aqui a gente faz tudo por vocês, tá? É tudo pelo aluno sempre. E agora, para a gente encerrar este evento para as carreiras militares, eu quero mandar um grande abraço aos nossos monitores online. O Rodrigo aí conosco, o Juliano também aí conosco a aula toda. Nós tivemos aí a Nilei também, nossa monitora. Galera, muito obrigado pela participação de vocês, monitores. Se você, meu aluno, ainda não segue os monitores online Alphacom, já vai lá no Instagram, já passa a seguir a galera. Eles são imprescindíveis para o desenvolvimento desses eventos online, ao vivo para vocês. Um meu muito obrigado a vocês, monitores. E vocês, meus alunos, vamos juntos aí até a sua aprovação. Qualquer dúvida é só chamar no @pergunta pro Heitor. Vamos que vamos, porque a sua aprovação está cada dia mais próxima. Um grande abraço e vamos até a sua aprovação. Valeu, guerreiro!